Bem, o objeto espacial 3Z Atlas acabou de passar voando pelo Sol e, em vez de esclarecer as coisas, as novas imagens deixaram tudo ainda mais estranho. Porque se isso realmente for um cometa, então é o cometa mais estranho já registrado. E se não for um cometa, então estamos vendo algo completamente novo invadir o nosso sistema solar. Então, será que devemos nos preocupar? Tudo isso começou lá em julho de 2025. Astrônomos usando o telescópio Atlas Survey no Chile avistaram um objeto tênue e super rápido, algo diferente de tudo que já tinham visto antes. Esse foi o nosso primeiro contato com o 3Z Atlas, e logo de cara, os cientistas ficaram cheios de perguntas. De onde ele veio? Do que ele é feito? Mas, mais importante ainda, o que é essa coisa? À primeira vista, parece quase uma célula minúscula, né? Como algo que você veria embaixo de um microscópio, com um centro brilhante, tipo um núcleo, e essa camada externa meio embaçada. Mas quando a gente olha de outro ângulo, o mistério se desfaz. Aquele brilho, na verdade, é uma cauda de cometa. É justamente porque ele parece e se comporta como um cometa que a NASA finalmente confirmou. É isso mesmo, o 3Z Atlas é realmente um cometa. O grande indício é que ele tem um núcleo gelado e uma coma, que é aquela nuvem brilhante de gás e poeira ao redor dele. Mas esse cometa é realmente muito especial, porque ele não veio do nosso próprio sistema solar. Na verdade, ele veio de algum outro lugar distante da Via Láctea. E isso é algo absurdamente raro de acontecer. Para você ter uma ideia melhor, a gente só viu 3 objetos assim até hoje. Ponto final. As 2 primeiras visitas interestelares foram o famoso Oumuamua e o cometa Borisov, e agora o 3Z Atlas. Legal, mas você pode estar se perguntando como a gente sabe que ele realmente veio de fora do nosso sistema solar. Veja, cometas normais estão presos ao Sol. Eles giram ao redor dele em órbitas grandes e elípticas, mas o 3Z Atlas não está fazendo isso. A velocidade insana e a trajetória dele mostram que não está em uma órbita fechada ao redor do Sol. E a única explicação lógica é que ele veio de outro sistema estelar e, simplesmente entrou no nosso por acaso. Em outras palavras, é só um visitante passando pelo nosso sistema solar e está fazendo isso numa velocidade absurda. Quando a gente avistou ele pela primeira vez, ele estava a cerca de 220 mil quilômetros por hora. Então, esse objeto provavelmente passou milhões de anos vagando pelo espaço profundo só para dar uma volta pelo nosso sistema solar por alguns meses. E, depois dessa visita rápida, ele vai sumir no espaço interestelar e nunca mais vamos vê-lo. Recentemente, 2 satélites da Agência Espacial Europeia, junto com várias espaçonaves da NASA próximas a Marte, capturaram novas imagens do 3Z Atlas passando em alta velocidade pelo planeta vermelho. E uma dessas imagens é impressionante, mostrando uma nuvem de átomos de hidrogênio ao redor do cometa. Os cientistas ficaram bem animados com isso, já que cada pedacinho de informação que conseguimos desse visitante é importante, porque a verdade é que ainda existem muitas perguntas sem respostas sobre esse objeto, começando pelo seu tamanho. Ainda não conseguimos determinar exatamente, mas a NASA diz que ele pode ter entre cerca de 430 metros até aproximadamente 5,6 quilômetros de diâmetro. Seu formato exato é outro mistério, porque nossos telescópios não conseguem realmente ter uma visão clara dele. O núcleo está enterrado dentro dessa coma brilhante de gás e poeira, e a luz do Sol refletindo em toda essa poeira basicamente nos cega. Então, por enquanto, estamos tentando enxergá-lo através de uma névoa brilhante e empoeirada. Se você juntar todas as peças, o comportamento, a química e as imagens que conseguimos até agora, tudo indica que o 3Z Atlas é um cometa. Mas mesmo com tudo isso, ainda existem algumas ideias bem controversas circulando sobre o que ele pode ser. Pouco tempo depois de sua descoberta, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, disse que havia talvez de 30 a 40% de chance de que esse objeto não fosse algo formado naturalmente. Esse comentário desencadeou uma onda de repercussão online, com pessoas especulando sobre possibilidades absurdas, como talvez ser algum tipo de tecnologia extraterrestre, ou pior, uma ameaça à Terra. De acordo com essa teoria, a 3Z Atlas pode ser uma enorme nave-mãe extraterrestre. Sua trajetória estranha poderia significar que está enviando pequenos satélites em direção a Júpiter para coletar informações para alguma civilização extraterrestre. Então, nessa versão da história, isso não é só um cometa. É basicamente uma tecnologia avançada de espionagem espacial. Mas aí vem a pergunta óbvia.
por que espionar Júpiter, né? Quero dizer, a Terra não seria muito mais interessante para uma civilização interestelar? Bom, nessa teoria, Júpiter é o alvo porque é muito maior do que a Terra e os outros planetas vizinhos. A ideia é que um planeta tão massivo poderia funcionar meio que como um farol interestelar, algo que se destaca de longe. A região próxima a Júpiter é outro grande motivo. É quase como se fosse um ponto de estacionamento ideal, onde tecnologia espacial poderia basicamente ficar parada, sem gastar quase nada de combustível. Em outras palavras, se você fosse colocar satélites avançados em algum lugar para observar um planeta, esse seria o lugar perfeito. Bem legal, né? Mas por mais divertida que seja essa teoria, a gente precisa voltar para a Terra por um instante. De acordo com as principais agências espaciais, esse negócio é um cometa, ponto final. Mas esse rótulo não faz dele menos especial. O 3I Atlas ainda é um baita esquisitão, no melhor sentido, e se destaca por vários motivos. Vamos olhar para 3 dos mais importantes. Primeiro, esse objeto é antigo, muito antigo, mais velho que eu. Os cientistas acham que ele está viajando pelo espaço há pelo menos 7 bilhões de anos. Isso é tão antigo que ele se formou antes mesmo do nosso Sol e da Terra existirem. Então, é provavelmente a coisa mais antiga que já vimos no nosso bairro cósmico. Segundo, o brilho dele. Cometas, às vezes, podem parecer meio esverdeados, e aqui está o motivo. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo dentro dele esquenta e começa a liberar gás. Eu sei bem como é isso. Parte desse gás é composta por moléculas à base de carbono, especialmente uma chamada carbono diatômico, ou C2. Quando a luz do Sol atinge essas moléculas, elas brilham, e para nós, esse brilho aparece como verde. Mas com o 3I Atlas, essa cor verde é bem confusa. Os dados sugerem que esse cometa, na verdade, tem pouca quantidade dessas moléculas de cadeia carbônica. Então, o grande mistério intrigante é, se ele não tem muito CO2, como é que está brilhando verde? Afinal de contas. Bem, ninguém sabe. E agora, a terceira coisa que faz esse cometa se destacar. Ele parece estar liberando uma liga metálica que basicamente nunca vimos na natureza. Então, esse cometa está liberando uma pluma que contém níquel. Isso é normal. O estranho é o que está faltando. Ferro. Em cometas, níquel e ferro geralmente aparecem em quantidades bem parecidas. Aqui, estamos vendo níquel, mas nenhum sinal claro de ferro. E isso é quase inédito. Se os dados se confirmarem, isso aponta para uma liga chamada tetracarbonila de níquel, algo que só vimos antes em processos industriais feitos pelo ser humano, nunca no espaço. Nenhum outro objeto conhecido apresentou esse tipo de assinatura. Bom, agora que você já conhece o 3I Atlas, precisamos responder a maior de todas as perguntas. Ele representa uma ameaça para nós? Boas notícias. Não, o cometa não é perigoso e vai ficar bem longe da Terra. Então, todo mundo pode respirar aliviado. Bom, agora me sinto melhor. Apesar de ser inofensivo, rastreá-lo foi super valioso para a defesa planetária. Veja, as agências espaciais estão sempre de olho em asteroides e cometas, calculando suas órbitas e garantindo que a gente receba um aviso caso algo realmente venha na nossa direção. Mas o 3I Atlas deu a eles algo novo para praticar. Essa foi a primeira vez que dados de rastreamento de espaçonaves orbitando outro planeta foram oficialmente enviados e aceitos pelo Minor Planet Center. Esse é o grande banco de dados global onde observações de asteroides e cometas são reunidas e verificadas, para que cientistas do mundo todo possam estar alinhados. Então, de certa forma, o 3I Atlas foi como um ensaio. Coletar dados, assim, de uma configuração totalmente nova, ajuda os pesquisadores a aprimorar seus métodos e melhorar a forma como detectamos futuros objetos espaciais. Isso significa melhor detecção, rastreamento mais rápido e maior prontidão, caso o próximo visitante não seja tão amigável. E, rapaz... O cometa 3I Atlas colide com a Terra e uma onda de destruição generalizada começa a sacudir nosso planeta. Tsunamis gigantescos estão engolindo as linhas costeiras. Terremotos devastadores estão rachando o solo. Detritos quentes estão provocando incêndios massivos. Nuvens espessas de poeira estão bloqueando o Sol. Pois é, isso é o que poderia acontecer se o 3I Atlas, um cometa gigantesco viajando pelo sistema solar, colidisse com o nosso planeta. Mas será que esse desastre pode realmente acontecer?
Quando o satélite 3i Atlas estará mais próximo da Terra? Vamos resolver isso. Em primeiro lugar, descobrimos que esse cometa era muito maior do que pensávamos anteriormente. Seu peso provavelmente chega à impressionante marca de 33 bilhões de toneladas. Vamos fazer algumas comparações para colocar as coisas em perspectiva. A Torre Eiffel pesa cerca de 10 mil toneladas. Portanto, 33 bilhões de toneladas. 1 bilhão de toneladas equivale aproximadamente ao peso de 3,3 milhões de Torres Eiffel. Impressionante! Em seguida, todos os carros da Terra, e estamos falando de 1,5 bilhão de veículos, cada um pesando cerca de 1,5 tonelada, pesam aproximadamente 2,25 bilhões de toneladas. Isso significa que a massa do cometa é 15 vezes maior que o peso combinado de todos os carros do planeta. E, por fim, em comparação com os edifícios na Terra, 33 bilhões de toneladas equivalem a várias grandes áreas metropolitanas feitas inteiramente de aço e concreto. Mas a noção do tamanho desse cometa perde a força em comparação com um fato ainda mais surpreendente sobre ele. Pode ser tecnologia desconhecida de outra galáxia. E alguns especialistas têm bastante certeza disso. Mas por quê? O Atlas de 3 olhos foi avistado pela primeira vez em julho, pelo Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides da NASA. Um pouco mais tarde, houve ESAU. A agência espacial confirmou que o objeto era um objeto interestelar, apenas o terceiro que encontramos até agora. Antes, foi o cometa 2I Borisov, que passou por aqui em 2019, e Oumuamua, um objeto estranho e alongado que apareceu em 2017. Mas o cometa mais recente, com seu núcleo de até 5,6 km, faz Oumuamua parecer pequeno, que tem apenas cerca de 400 metros de comprimento, e Borisov, que mede aproximadamente 1 km de diâmetro. Aliás, alguns acreditam que o cometa pode ser ainda maior, chegando a quase 11 quilômetros, mas os cientistas ainda não encontraram nenhuma prova disso. Além do tamanho, o 3I Atlas é diferente em outros aspectos também, o que faz alguns cientistas questionarem sua origem. O objeto está liberando enormes quantidades de dióxido de carbono e poeira enquanto avança em direção ao Sol. Isso provavelmente é a prova de que o 3I Atlas é muito mais massivo do que os outros dois objetos interestelares, de 3 a 5 ordens de magnitude, o que basicamente é uma anomalia séria. O cometa também está viajando em direção ao Sol incrivelmente rápido. Estamos falando de cerca de 210 mil km por hora, o que é quase 170 vezes a velocidade do som. Outra coisa estranha é que esse objeto interestelar está seguindo uma trajetória reta, diferente de qualquer outra coisa no Sistema Solar. A maioria dos corpos espaciais se movem em órbitas curvas devido à força da gravidade. Isso fez alguns pesquisadores acreditarem que o 3I Atlas pode ser uma sonda enviada por outra civilização para explorar a Terra, possivelmente com intenções não tão amigáveis. A teoria deles é que o objeto pode ser um artefato tecnológico, um sinal de inteligência cósmica. Veja, o cometa se move de um jeito bem estranho que não se encaixa totalmente só com a gravidade. Sua trajetória também o leva perto de Vênus, Marte e Júpiter. E os pesquisadores acham que esses planetas podem ser especialmente interessantes para outra civilização passar por perto. Outro fato bizarro, o viajante espacial também gira ao contrário da maioria das coisas no nosso sistema solar. Isso pode ser necessário para facilitar que o 3I Atlas se aproxime da Terra sem muita resistência. Alguns cientistas acham que o giro estranho e a trajetória de voo do cometa podem ajudar quem quer que o tenha feito, ou o que quer que seja, fazer medições super precisas dos planetas, coisas como suas órbitas e tamanhos, para planejar uma rota perfeita pelo sistema solar. Se o 3I Atlas de repente mudar de direção de forma significativa, isso pode significar que ele está usando algum tipo de motor embutido, em vez de apenas flutuar pelo espaço. Também existe outra teoria que sugere que pode ser um pedaço de tecnologia desconhecida que ainda está ativa. Mas não há motivo para preocupação, pelo menos por enquanto. O cometa não vai passar nem perto da gente. A NASA diz que ele vai ficar a cerca de 240 milhões de quilômetros da Terra quando estiver indo em direção ao Sol. Então, a pergunta é, de onde vêm esses visitantes espaciais? Os astrônomos descobriram que os 3 objetos interestelares que encontramos vieram de partes totalmente diferentes da galáxia, e cada um deles tem sua própria idade e história.
O 3I Atlas acabou sendo mais velho, com cerca de 4,6 bilhões de anos, e veio do disco espesso da Via Láctea. Essa é uma região cheia de estrelas mais antigas, que tem menos elementos pesados. O 1I Oumuamua é bem mais jovem, com cerca de 1 bilhão de anos. Ele veio do disco fino da galáxia, onde novas estrelas ainda estão nascendo. Oumuamua, que em havaiano significa um mensageiro vindo de longe, chegando primeiro, foi o primeiro objeto conhecido de outro sistema estelar a passar pelo nosso sistema solar. Basicamente, o primeiro visitante interestelar. Ele era super alongado, cerca de 10 vezes mais comprido do que largo, diferente de qualquer outra coisa que já vimos no espaço. Também acelerou de uma forma que não podia ser explicada só pela gravidade. Mudanças no brilho mostraram que ele estava girando de ponta a ponta, em vez de girar suavemente. No começo, os cientistas ficaram confusos, porque o corpo espacial não tinha cauda nem uma nuvem de gás como um cometa normal, mesmo estando acelerando. Isso gerou muito debate sobre do que ele era feito e de onde tinha vindo. Assim como aconteceu com o 3I Atlas, algumas pessoas se perguntaram se poderia ser uma tecnologia criada por uma civilização espacial. Mas a maioria dos cientistas agora acha que o Oumuamua era um objeto totalmente natural, só que muito estranho mesmo. A melhor hipótese é que era um cometa liberando gás hidrogênio invisível, o que fez com que ele acelerasse um pouco. Infelizmente, quando os astrônomos o encontraram, ele já estava saindo do sistema solar, então não houve muito tempo para estudá-lo. Já o 2I Borovsko fica no meio termo, com cerca de 1,7 bilhão de anos de idade. Ele também veio do disco Filo. Foi o primeiro cometa confirmado a vir de outro sistema estelar. E isso deu aos cientistas a oportunidade rara de observar do que são feitos materiais além do nosso sistema solar. O cometa foi descoberto em 2019 por Gennady Borisov, um astrônomo amador que, na verdade, construiu seu próprio telescópio para procurar objetos espaciais pouco visíveis. Diferente do primeiro visitante interestelar, Oumuamua, que parecia mais um asteroide, Borisov se comportou como um cometa clássico. Ele tinha uma coma brilhante, que é uma atmosfera temporária e difusa de gás e poeira que se forma ao redor do núcleo do cometa à medida que ele se aproxima do Sol. Além disso, ostentava uma longa cauda de poeira e gás. Estudar o 2I Borisov ajudou os pesquisadores a aprender mais sobre como outros sistemas planetários se formam. As observações mostraram que seus grãos de poeira eram compactos e que a quantidade de gases, como o dióxido de carbono, mudava bastante à medida que ele se aproximava do Sol. Isso pode significar que o cometa se formou em condições muito diferentes de qualquer outra coisa no nosso sistema solar. Agora, o 2I Borisov está se afastando rapidamente do Sol e nunca mais vai voltar. Mas ele permitiu que os cientistas tivessem uma visão única sobre a química e a história de mundos distantes. Curiosamente, as diferenças entre esses três objetos espaciais sugerem que visitantes interestelares vêm sendo expulsos de sistemas planetários por toda a galáxia há bilhões de anos, então isso não é algo novo. Para descobrir se o 3I Atlas pode ser algum tipo de sonda de outro planeta, os cientistas estão verificando qualquer sinal de tecnologia, como sinais de rádio estranhos, atividade elétrica e padrões de movimento incomuns. Se o cometa de repente mudar de rota ou soltar objetos menores por perto, pode ser o nosso sinal. Mas mesmo que o 3I Atlas esteja se movendo de uma forma bem maluca e energética, é muito provável que seja apenas um objeto interestelar natural passando por aqui. Os pesquisadores dizem que vão precisar de muito mais provas antes que alguém possa realmente afirmar que o viajante espacial foi enviado por alguém de outro planeta. O que você acha desse novo viajante espacial descoberto? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Atenção, terráqueos! Sim, isso inclui você. Os cientistas descobriram um novo membro do Sistema Solar. Temos oficialmente um novo planeta anão orbitando bem além de Netuno. Mas isso não é tudo. Apesar de ser pequeno e nada notável, esse objeto chamado 2017 OF-201, eu sei, é um nome bobo, pode conter as principais informações sobre a existência especulada do planeta 9. Ou, melhor dizendo, estraga a diversão, porque em vez de nos ajudar a encontrar o planeta 9, pode ser a primeira evidência tangível de que o nono maior planeta teórico era apenas isso, uma teoria. Mas primeiro, o que exatamente são planetas anões e por que essa descoberta é tão importante?
No início do século XXI, os pesquisadores adquiriram melhores telescópios e começaram a descobrir objetos celestes menores e mais estranhos. Isso começou com Eris em 2003, mas a descoberta de outros corpos semelhantes fez com que Plutão perdesse seu status de planeta verdadeiro. Para ostentar orgulhosamente o nome de um planeta, uma rocha espacial deve preencher 3 requisitos. Deve orbitar o Sol e não outro planeta, como faria uma Lua. Deve ter massa suficiente para que sua gravidade o torne redondo, e precisa ser gravitacionalmente dominante em sua órbita. Em outras palavras, um objeto deve ser capaz de eliminar a maioria dos outros objetos em seu caminho, absorvendo-os, arremessando-os para longe ou influenciando-os de alguma outra forma, como pagá-los. Brincadeira. Imagine um caminhão gigante e potente dirigindo em sua própria pista, empurrando os carros menores para o lado. Embora Plutão esteja orbitando o Sol e tenha a aparência elíptica necessária, ele está no cinturão de Kuiper, uma região repleta de objetos gelados. Como não consegue limpar sua órbita, os pesquisadores perceberam que Plutão não era muito diferente de muitos corpos semelhantes conhecidos como objetos transneptunianos, ou TNOs. Existem bem mais de 5.000 TNOs conhecidos, sendo que apenas 1.000 são oficialmente numerados, o que significa que foram estudados o suficiente para terem suas órbitas confirmadas. É aqui que as coisas ficam interessantes. Há algum tempo, cientistas notaram um padrão. Muitos desses planetas menores compartilhavam trajetórias e inclinações semelhantes. Isso inspirou uma teoria de que esses objetos foram influenciados por um planeta 9 ainda não descoberto, também conhecido como Planeta X. A superterra proposta teria uma massa de 5 a 10 vezes maior que a da Terra. Ela orbitaria muito longe, possivelmente a 75 bilhões de quilômetros, e, como um titereiro invisível, manipularia as órbitas dos TNOs com sua gravidade. Alguns desses objetos são classificados como objetos transneptunianos extremos. Vamos chamá-los apenas de ETNOs. Os ETNOs são planetas menores com uma distância média de pelo menos 22 bilhões de quilômetros do Sol. Eles têm órbitas excêntricas que não podem ser explicadas pela gravidade de Netuno, Urano, Saturno ou Júpiter. Isso levou alguns cientistas a concluir que o planeta X deve estar lá fora. Com o passar dos anos e a descoberta de cada vez mais TNOs, os cientistas começaram a notar que esses objetos recém-encontrados não seguiam os padrões estabelecidos anteriormente. Muitos TNOs e ETNOs descobertos nos últimos 5 a 6 anos não correspondiam aos mesmos parâmetros orbitais. Dos 6.000 objetos encontrados orbitando a mais de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, muitos não mostram sinais de serem influenciados por um planeta oculto. Apesar disso, os cientistas ainda hesitam em admitir que o planeta X é apenas uma ilusão. A descoberta de algo novo não é apenas empolgante, mas um planeta como esse também poderia nos proteger, atraindo asteroides do espaço profundo. Ele poderia ajudar a explicar por que nosso sistema solar é tão diferente de muitos outros, onde superterras e mini-Netunos são comuns. Poderia até mesmo resolver como o sistema solar se formou, como os objetos se espalharam e o que ainda está escondido no escuro. Descobrir o planeta 9 não seria apenas legal, mas poderia remodelar tudo o que sabemos sobre o sistema solar. No entanto, com a descoberta do 2017 OF-201, na verdade isso ainda é um pouco complicado. Vamos chamá-lo apenas de OF de agora em diante. Com a descoberta do OF, toda a teoria do planeta 9 parece estar em suas últimas pernas. Então, o que torna o OF tão especial e como ele afeta a ideia por trás do planeta 9? Estima-se que o membro recém-descoberto do nosso sistema solar tenha cerca de 690 quilômetros de diâmetro. Esse tamanho o coloca na categoria de planeta anão. Certamente é maior do que muitos outros objetos transneptunianos, mas ainda tem cerca de 1/3 do tamanho de Plutão. O que mais se destaca é sua órbita alongada ao redor do Sol. São necessários pelo menos 25.000 anos para completar uma revolução. Sua órbita o aproxima cerca de 6,7 bilhões de quilômetros do Sol, o que é semelhante à distância de Plutão, e se estende até 239 bilhões de quilômetros em seu ponto mais distante. Isso significa que ele viaja muito além do cinturão de Kuiper e se aproxima do limite interno da nuvem de Oort. Essa órbita não é apenas extremamente longa, mas também altamente excêntrica, esticada como uma longa oval, e isso a coloca em um raro grupo de objetos que viajam para as partes mais distantes do nosso sistema solar. Embora existam objetos com períodos orbitais mais longos, como os cometas que se originam da nuvem de Oort, eles são muito menores do que esse planeta anão recém-descoberto. Mas, apesar de seu tamanho relativamente grande para um objeto tão distante, OF é quase indetectável.
Ele passa a maior parte do tempo escondido da vista da Terra, longe do sistema solar interno e muito fraco para ser visto pelos telescópios atuais. Na verdade, os astrônomos estimam que ele seja visível apenas por cerca de 1% de sua órbita de 25 mil anos. De fato, esse novo planeta anão chegou mais perto do Sol em 1930, o mesmo ano em que Plutão foi descoberto, mas passou despercebido. Ninguém o viu naquela época, e ele só foi descoberto em maio de 2025, completamente por acidente. Ao vasculhar dados arquivados de telescópios disponíveis publicamente, os pesquisadores reuniram sua localização a partir de 19 imagens separadas, tiradas ao longo de 7 anos. Um trabalho de detetive impressionante. Então, o que tudo isso significa para o planeta X? As fotos arquivadas revelaram que a órbita desse objeto não corresponde a nenhum dos agrupamentos orbitais usados anteriormente para apoiar a hipótese do planeta 9. Ele não pertence ao mesmo grupo de outros ETNOs, o que é mais importante: se um planeta oculto estiver realmente puxando os corpos celestes, Wolf deveria ter sido expulso do sistema solar há milhões de anos. Se o planeta 9 estivesse onde especulamos e tivesse a massa prevista, então a órbita atual de Wolf não duraria muito. Ela provavelmente seria alterada ou até mesmo destruída em cerca de 100 milhões de anos. No entanto, sua órbita parece estável e imperturbável, o que sugere que ela está assim há muito mais tempo. Mas espere, você exclama. Se a órbita misteriosa de Wolf não é causada por um planeta gigante invisível, o que mais poderia ser? Bem, o espaço é cheio de surpresas, e a gravidade não é exclusiva dos planetas. Uma ideia é que a órbita tenha sido esticada ao longo do tempo por marés galácticas. Assim como a Lua puxa os oceanos da Terra, a própria galáxia da Via Láctea puxa suavemente tudo no sistema solar. É uma força lenta e constante, mas se você estiver longe o suficiente, como é o caso de Wolf, até mesmo esse puxão suave pode distorcer sua órbita ao longo de milhões de anos. Outra explicação possível é que uma estrela passageira pode ter chegado ao nosso sistema solar há muito tempo, especialmente durante sua formação. Na época em que o Sol era jovem e cercado por estrelas recém-nascidas, uma delas poderia ter passado perto o suficiente para dar um empurrão gravitacional em alguns objetos externos. Esse tipo de passagem poderia facilmente ter puxado um objeto gelado para uma órbita esticada e inclinada. A terceira ideia é que essas órbitas incomuns são resquícios do início do sistema solar, quando os planetas e os detritos eram lançados por toda parte. Alguns podem ter acabado em órbitas estáveis, mas extremas, como Wolf, o planeta anão. Se algo realmente estiver puxando esses objetos distantes de fora do nosso sistema solar, algo como a própria galáxia, então não temos modelos para explicar isso. É notável que tenhamos conseguido detectar Wolf em primeiro lugar. Esses objetos só aparecem quando estão próximos do Sol, portanto é provável que tenhamos visto apenas uma fração do que está lá fora. Pode haver centenas ou até milhares de rochas semelhantes, todas com órbitas estranhas e origens misteriosas. Isso significa que o verdadeiro mistério pode não ser um planeta oculto, mas o mundo oculto das rochas espaciais que orbitam silenciosamente no escuro, esperando para serem encontradas. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler: alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri B. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri B está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri B tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra
no esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700d, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700d, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável. E significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700d como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto, em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado. Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar,
fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície, e podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. Há cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno, e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita incomum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada. Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera. Mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. E a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias. O bom e velho Sistema Solar é, na verdade, um lugar bem bizarro, com todos os seus fenômenos de outro mundo que nós, humanos, não conseguimos explicar até agora. Há rumores de que um planeta gigantesco e desconhecido está escondido atrás de Netuno, de que vulcões em Plutão vomitam gelo, e de que ainda existe um desfiladeiro gigantesco em Marte, onde cabe todo o território dos Estados Unidos. Bem, vamos falar sobre os fatos mais misteriosos do Sistema Solar e descobrir se eles são verdadeiros. O Sistema Solar tem 4,6 bilhões de anos. É um sistema solar sênior. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de estudarem o material mais antigo ao qual conseguiram ter acesso. Meteoritos, é claro. Você não conseguirá usar chapéu em Vênus, nunca. O planeta é insanamente ventoso.
Seus ventos superiores sopram 50 vezes mais rápido do que o planeta gira. Além disso, esses ventos ferozes nunca param e podem ficar ainda mais fortes com o tempo. Quer dar no pé? Você terá que viajar incríveis 17,7 bilhões de quilômetros de distância da Terra antes de deixar o Sistema Solar. Leve seus mapas do Google, hein? Você já ouviu falar do gás metano? Um subproduto de processos naturais, como a atividade vulcânica? De qualquer forma, esse gás não é apenas uma parte da atmosfera marciana, mas também é algo que confunde os astrônomos sem parar. O problema é que o volume de metano em Marte continua oscilando e os cientistas simplesmente não conseguem descobrir de onde ele está vindo. Pode haver vida em Marte? Como você deve se lembrar, Plutão costumava ser um planeta, mas perdeu esse título em 2006. Mais tarde, foi reclassificado como um planeta anão. Mas o fato mais inesperado sobre esse corpo celeste é que seu diâmetro é menor que o dos Estados Unidos. Veja você mesmo. A maior distância em todo o país, do Maine até a Carolina do Norte, é de cerca de 4.344 quilômetros. Quanto a Plutão, ele tem apenas 2.370 quilômetros. O planeta Urano gira de lado, e os astrônomos não têm ideia de como ele tem escolhido uma posição tão incomum. A culpa disso pode ser de antigas colisões extremamente fortes, mas até agora, isso é apenas uma teoria. A propósito, Urano é o único planeta que fica de lado. Nosso Sol é insanamente massivo. Quer uma prova? Bem, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar está na massa do Sol, que é feito principalmente de hidrogênio e hélio. Os 0,14% restantes consistem na massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo no Sistema Solar. Em Mercúrio, os astrônomos já avistaram algumas formas de relevo que parecem penhascos. Se for isso mesmo, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e tem que se esforçar para fugir de inúmeras rochas que ameaçam danificar sua espaçonave. Desculpe te decepcionar, mas isso não é nada parecido com a realidade. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está entre Marte e Júpiter. Existem milhares de asteroides nessa região, mas eles estão tão espaçados que a chance de colisão é quase nula. Para além da órbita de Netuno, encontra-se o misterioso Cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos de gelo. A coisa mais curiosa sobre essa formação espacial é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo, de nossa vista, um planeta gigantesco. Esse planeta hipotético já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Os vulcões da Terra são muito diferentes dos de Plutão. É como comparar fogo e gelo. E eu quero dizer exatamente isso. Enquanto temos lava derramando dos vulcões do nosso planeta, em Plutão eles cospem gelo. Quando congelada, a água se expande e essa enorme pressão se acumula. Até que um dia, jorra gelo. No processo, um novo criovulcão é formado. Jápeto, que é uma das luas de Saturno, tem uma coloração única com 2 tons. Um de seus hemisférios é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não descobriram esse mistério. Há outra coisa estranha sobre Plutão, ou melhor, sobre sua atmosfera. Primeiro, ela se eleva até muito mais acima da superfície do planeta anão que, por exemplo, a atmosfera da Terra. Além disso, a atmosfera de Plutão tem mais de 20 camadas, e todas elas são super frias e muito condensadas. Nós vivemos dentro do Sol. Não quero dizer que somos habitantes daquela bola de luz incandescente a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância. O fato é que a atmosfera do Sol se estende muito além da sua superfície visível, e nosso planeta fica bem ao seu alcance. As rajadas dos ventos solares são um exemplo disso, pois criam fenômenos de tirar o fôlego, com a aurora boreal e a aurora polar. O oceano de Júpiter é maior do que qualquer outro no restante dos planetas do Sistema Solar. Mas espere, não é esse oceano em que você está pensando. O de Júpiter não é feito de água. Essa coisa hipnotizante consiste em hidrogênio metálico e sua profundidade é de impressionantes 40.225 quilômetros, que na verdade é uma medida quase igual à circunferência da Terra. A atmosfera do Sol é mais quente que sua superfície. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.538 graus Celsius, sua atmosfera superior aquece até milhares de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol possam ter algo a ver com esse fenômeno único. As pessoas tomaram conhecimento dos belos anéis de Saturno nos anos de 1600, mas só recentemente ficou claro que Saturno não é o único planeta com anéis. Todos os planetas que são gigantes gasosos, ou seja, Urano, Netuno e Júpiter, têm anéis próprios, mas eles são finos e quase impossíveis de ver.
Quanto a Marte, Vênus e a Terra, esses são planetas feitos de materiais rochosos. Eles não têm anéis. Nosso sistema solar não é o único na Via Láctea. Longe disso. A galáxia em que vivemos abriga cerca de 100 bilhões de sistemas solares. E se fôssemos apenas nós e a nossa galáxia sozinhos? O que poderíamos dizer sobre todo o universo? A qualquer momento, aqui na Terra, você pode tropeçar em uma rocha que veio de Marte. Depois que os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares do nosso planeta, chegaram a uma conclusão chocante de que esses materiais têm origem marciana. Como o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, muitas pessoas simplesmente presumem que também é o mais quente. E é aí que elas erram, pois na verdade, Vênus, que fica a cerca de 48,3 milhões de quilômetros mais longe do Sol do que Mercúrio, é muito mais quente. O fato é que Vênus tem uma atmosfera incrivelmente espessa, que é 100 vezes mais densa do que a que temos na Terra. Além disso, essa atmosfera consiste quase inteiramente em dióxido de carbono, também conhecido como gás de efeito estufa. Esses fatores fazem com que as temperaturas do planeta subam até impressionantes 468 graus Celsius, que é calor suficiente para derreter chumbo. Quanto a Mercúrio, suas temperaturas máximas atingem apenas 427 graus Celsius. A lua de Júpiter, Io, existe em um caos sem fim devido a centenas de vulcões fumegantes na sua superfície. Se você visitar esse lugar, verá a fumaça desses vulcões subindo na atmosfera de Io. O maior vulcão de todo o sistema solar, do qual sabemos pelo menos, fica em Marte. O tamanho desse monstro é quase tão grande quanto o estado do Arizona, e sua altura é tão grande quanto a do Monte Everest. Como essa coisa chegou a esse tamanho? A resposta é bem simples. A gravidade em Marte é muito menor em comparação com a do nosso planeta. Mesmo que você seja um corpo celeste minúsculo, pode ter sua própria lua. Em 1993, a sonda Galileu estava passando por um asteroide em miniatura que não tinha mais de 32,2 quilômetros de diâmetro e descobriu que aquela coisinha tinha uma lua de 1,6 quilômetro de largura. Desde então, os astrônomos encontraram várias luas orbitando planetas menores do nosso sistema solar. O vale, chamado Valles Marineris em Marte, é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon da Terra. E isso é outra coisa que intriga os astrônomos. Afinal, Marte não é um planeta com placas tectônicas ativas. Na superfície de Júpiter, há uma região estranha que é chamada de Grande Mancha Vermelha. Recentemente, os astrônomos concluíram que esse local é, na verdade, uma tempestade que vem devastando o planeta há séculos. Mas, há cerca de 20 anos, os cientistas notaram que a região vermelha começou a encolher. Hoje em dia, ela tem só a metade do seu tamanho anterior. Ainda assim, o local é uma vez e meia maior que a Terra. Você conhece outro fato em comum sobre o nosso sistema solar que eu tenho esquecido? Então me conta aqui nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não sai daí! Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Fique do lado incrível da vida. Em 23 de julho de 2024, a espaçonave Solar Orbiter da Europa observou uma erupção solar superpoderosa vindo do outro lado do Sol. Essa chama não foi a mais extrema já registrada, mas ainda assim, tivemos muita sorte de não sermos fritados por ela. Explosões solares do gênero geralmente causam tempestades de radiação furiosas e de longa duração, e se essa tempestade se deslocar na direção da Terra, pode levar a apagões em todo o mundo. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes dessa explosão solar potencialmente desastrosa, precisamos descobrir o que é exatamente esse fenômeno solar. As explosões solares ocorrem porque os campos magnéticos na atmosfera da nossa estrela estão se movendo sem parar, quando o Sol está se aproximando de seu máximo solar, e esse é o período mais ativo de seu ciclo de 11 anos, que, a propósito, é exatamente o que está acontecendo agora. Seus campos magnéticos ficam cada vez mais emaranhados, fazendo com que nossa estrela se pareça com uma enorme bola de elásticos emaranhados. Eles dão voltas, cruzam uns com os outros, cortam uns aos outros e depois se reconectam. Você já viu limalhas de ferro polvilhadas em um ímã em forma de barra? Essas limalhas se alinham ao longo das linhas de força magnética. Da mesma forma, o plasma quente na superfície solar está à mercê das linhas de força magnéticas. Às vezes, quando os campos magnéticos interagem entre si, parte do plasma se desconecta dos campos e suas partículas aceleram a velocidades imensas, enviando uma radiação poderosa para o espaço. É isso que é uma erupção solar.
Outras vezes, nossa estrela lança grandes quantidades de matéria. Esses eventos são ejeções de massa coronal, também conhecidas como EMCs. Apenas uma EMC pode conter até 20 bilhões de toneladas de material. Se esse material fosse rocha, criaria uma montanha com cerca de 4,4 quilômetros de diâmetro e quase 800 metros de altura. O material ejetado geralmente viaja a uma velocidade de mais de 1,6 milhão de quilômetros por hora. As erupções solares e as CMEs são as explosões mais poderosas do Sistema Solar, liberando quantidades inimagináveis de energia. As erupções solares têm sua própria classificação de acordo com sua força. As menores e mais fracas são as de classe A e B. Depois, há as explosões solares de classe C e M. E as mais fortes são as explosões de classe X. Um número de 1 a 9, e em alguns casos um número maior, acompanha cada letra, semelhante à escala Richter para terremotos. As erupções das classes A e B são muito fracas para afetar nosso planeta. Quanto às de classe C, elas podem ter pequenas consequências perceptíveis. As erupções de classe M podem causar curtos apagões de rádio nos polos e tempestades de radiação fracas, que ainda podem prejudicar os astronautas. Mas as mais perigosas de todas são as chamadas de classe X. Há erupções mais de 10 vezes mais potentes do que a X1. É por isso que a classificação das erupções de classe X pode ser maior do que 9. Agora, vamos voltar àquela recente erupção solar. Ela foi de classe X14. Já sabemos que isso significa que foi uma erupção extra forte. Outras grandes erupções que os astrônomos detectaram recentemente incluem uma erupção solar X12, que ocorreu no dia 20 de maio, e uma X10, que ocorreu no dia 17 de julho. Todas elas vieram da parte de trás do Sol. Se falarmos do lado terrestre da nossa estrela, a maior erupção solar registrada até agora nesse ciclo solar aconteceu no dia 14 de maio. Foi uma erupção de X8,7, que levou a apagões de rádio, e uma forte tempestade geomagnética, que levou a magníficas auroras em todo o mundo, ocorreu alguns dias antes. Poderosas ejeções de massa coronal acompanharam essa tempestade. Quanto ao clarão de classe X de julho, ele foi tão poderoso que poderia ter acarretado um fim trágico para nós. Felizmente, toda aquela explosão de plasma magneticamente carregado que acompanhou a erupção não veio em nossa direção. Se isso tivesse acontecido, teria sido uma tempestade solar e tanto. As auroras teriam sido incrivelmente impressionantes e um pouco aterrorizantes em sua magnificência. Mas, ao mesmo tempo, uma explosão tão dinâmica de partículas energéticas lançadas em nossa direção poderia ter causado grandes problemas tecnológicos e apagões elétricos, como o evento de 1989, que prejudicou gravemente a rede elétrica de Quebec, ou uma catástrofe muito anterior que ainda assim conseguiu causar muitos danos ao mundo. Estou falando do evento Carrington, que ocorreu em 1859 e foi a primeira explosão solar documentada que afetou o nosso planeta. Aconteceu no dia 1º de setembro e recebeu seu nome em homenagem a Richard Carrington, o astrônomo solar que testemunhou a erupção por meio de seu próprio telescópio e desenhou as manchas solares da nossa estrela. De acordo com os cientistas, essa erupção foi a tempestade solar mais poderosa documentada nos últimos 500 anos. O evento Carrington provocou auroras que eram visíveis até o sul do Caribe. O evento causou graves interrupções nos serviços de telégrafo em todo o mundo, chegando a dar choques em alguns operadores de telégrafo e provocando incêndios depois que as descargas das linhas inflamaram o papel telegráfico. Outra grande erupção solar que ocorreu em 4 de agosto de 1972 destruiu a comunicação telefônica de longa distância em alguns estados, inclusive Illinois. Esse evento até fez com que a American Telephone and Telegraph Company reformulasse seu sistema de energia para cabos transatlânticos. Agora, vamos para março de 1989, quando 2 EMCs superpoderosas desencadearam uma tempestade geomagnética que, por sua vez, provocou um apagão de energia no Canadá no dia 13 de março daquele ano. Esse blackout deixou cerca de 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. Disse que a erupção interrompeu a transmissão de energia elétrica da estação de geração Hydro-Québec e derreteu alguns transformadores de energia em Nova Jersey. Ainda assim, essa erupção solar não chegou nem perto da potência do evento Carrington. A tempestade solar do Dia da Bastilha recebeu o nome do feriado nacional francês porque ocorreu no mesmo dia, 14 de julho do ano 2000. Foi um evento de classe X5 que causou curto-circuito em alguns satélites e resultou em apagões de rádio. Ainda é um dos eventos de tempestade solar mais observados. De outubro a novembro de 2003, a nossa estrela desencadeou uma série de grandes erupções solares e ejeções de massa coronal.
e elas de fato atingiram a Terra e sua atmosfera. Essas tempestades solares, também conhecidas como tempestades solares do Dia das Bruxas de 2003, fizeram com que as aeronaves fossem redirecionadas, afetaram os sistemas de satélites e causaram quedas de energia na Suécia. Além disso, o Observatório Solar e Heliosférico não pôde cumprir suas funções durante esse ataque solar. No dia 28 de outubro de 2003, o Sol enviou uma grande explosão solar em nossa direção. O fogo foi tão poderoso que sobrecarregou o sensor da espaçonave que o estava medindo. O sensor atingiu o máximo em um impressionante X28. Mais tarde, porém, os cientistas descobriram que a chama havia atingido um pico de força de cerca de X45. Outro fator que tornou as tempestades do Dia das Bruxas tão assustadoras foi o fato de terem ocorrido em um período do ciclo solar em que a atividade solar costuma ser tranquila, ou seja, de 2 a 3 anos após o máximo solar. De acordo com as estatísticas da NASA, apenas 17 poderosas erupções irromperam da nossa estrela durante esse período. O Sol lançou outra erupção solar de classe X no dia 5 de dezembro de 2006. Foi uma erupção de classe X9 que interrompeu as comunicações entre satélites e a Terra e os sinais de navegação GPS por cerca de 10 minutos. Essa tempestade solar foi tão poderosa que até danificou o instrumento de imagem solar de raios-x do satélite GOES-13. Ele sofreu danos em vários pixels de seu detector. Em fevereiro de 2022, a SpaceX experimentou o poder aterrorizante da nossa estrela quando uma tempestade geomagnética devastadora destruiu 38 satélites da Starlink no valor de dezenas de milhões de dólares. Isso aconteceu pouco depois de eles terem sido implantados. Infelizmente, os satélites da Starlink são especialmente vulneráveis a tempestades geomagnéticas, pois são lançados em órbitas de altitude extremamente baixa, entre 96 e 193 quilômetros. Eles também dependem de seus motores de bordo para superar a força de arrasto e se elevar até a altitude final de cerca de 563 km sobre a superfície do planeta. O fato é que, durante uma tempestade geomagnética, a atmosfera da Terra absorve a energia da tempestade, aquece e se estende para cima. Isso resulta em uma termosfera mais densa, o que significa mais arrasto. Isso pode ser um problema sério para os satélites. Foi exatamente isso que aconteceu. O lote de satélites recém-lançados da Starlink não conseguiu superar o aumento do arrasto e eles começaram a cair para trás, acabando por se queimar na atmosfera. A profissão de astronauta é provavelmente uma das mais intrigantes e misteriosas que existem. Mas você já se perguntou sobre os detalhes da vida cotidiana deles? Por exemplo, o que está acontecendo sob aqueles trajes espaciais volumosos? Quero dizer, algumas pessoas acreditam seriamente que esses caras usam roupas íntimas de papel. Outras têm certeza de que a falta de gravidade permite que a sujeira simplesmente flutue. Quem dera! O fato é que os astronautas não lavam roupa suja, de forma alguma. Em 2011, a NASA encomendou uma máquina de lavar para a Estação Espacial Internacional. Era uma piada? De qualquer forma, eles não puderam usá-la por motivos aparentes. Levar água para a ISS apenas para levar roupa parece ultrajante e muito caro. Portanto, os astronautas só podem sonhar com lençóis e outros itens recém-lavados. Em vez disso, peças limpas são entregues à estação a partir da Terra, como qualquer outro suprimento. Infelizmente, algo assim não acontece com muita frequência, pois o preço de lançar literalmente qualquer coisa para o espaço é exorbitante. Assim, é necessário ficar com as roupas por muito mais tempo do que na Terra. A única coisa que torna essa situação um pouco melhor é que a tendência é perder um pouco do olfato no espaço. Quando entrevistados, alguns astronautas admitiram usar, por exemplo, o mesmo par de shorts por meses e trocar de roupa íntima apenas uma vez a cada 3 ou 4 dias. Não é de se surpreender que eles se vistam não para impressionar, mas para conforto e conveniência. Seu traje típico geralmente consiste em camisas de mangas curtas e calças cargo compridas. Essas são peças comuns que usamos na Terra, nada de especial. Mas quando eles saem do interior da ISS, onde o clima é controlado, é claro que precisam de roupas especiais. Com isso, quero dizer aquelas bem robustas, que protegem os astronautas de variações insanas de temperatura, que vão de 121 graus no Sol a menos 157 na sombra. Mesmo com toda a proteção e tubos de resfriamento que absorvem o calor do corpo, as caminhadas espaciais tendem a fazer com que esses caras suem muito. As atividades extraveiculares, que requerem o uso de EVA, podem significar horas de trabalho árduo.
E não se esqueça de que os astronautas geralmente utilizam camadas para se manter aquecidos e pressurizados. Isso inclui uma peça de roupa interna que se ajusta à forma e se assemelha a uma peça íntima longa. Esse item é frequentemente usado novamente e até mesmo compartilhado. E como não há máquinas de lavar na ISS, você entendeu o ponto, certo? Um fato interessante, há uma pessoa especialmente treinada que cheira cada coisa que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis ou tóxicos. O fato é que não dá para arejar o ambiente no espaço, caso alguém não goste do cheiro interno. É por essa razão que a NASA é muito cuidadosa com relação aos tipos de cheiro que podem passar. Ao mesmo tempo, nada pode evitar os que já aparecem na ISS. De qualquer forma, os trajes espaciais e o que está por baixo deles são usados repetidas vezes. E logo começa a preocupação não apenas com os maus odores, mas também com problemas de higiene e saúde. Surge uma possibilidade alarmante de biocontaminação, o que inclui bactérias, fluidos corporais e outras substâncias estranhas. Isso se agrava se pensarmos em missões mais longas, por exemplo, a Lua. Ao mesmo tempo, é totalmente impraticável lavar o interior dos trajes de forma consistente. A água é muito valiosa na ISS para ser desperdiçada em algo tão mundano. Foi por esse motivo que a NASA, juntamente com a Agência Espacial Europeia e outras organizações, pediu a especialistas que desenvolvessem tecidos que pudessem resolver o problema da biocontaminação nos trajes. Veja bem, durante o programa de ônibus espacial conduzido pela agência americana, as roupas espaciais deveriam ser usadas em viagens curtas de 2 semanas. Mas depois, os astronautas começaram a viver na ISS por períodos muito mais longos. É por isso que a vida útil do traje teve que ser estendida, até 6 anos. Não é de admirar que os micróbios tenham se tornado um problema muito mais sério do que antes. Assim, há mais de uma década, uma equipe de especialistas começou a pesquisar diferentes métodos para se livrar de micróbios e bactérias que habitam as roupas espaciais. Eles cortaram os tecidos em quadrados de 5 centímetros, colocaram-nos em placas de Petri e cultivaram algumas espécies de fungos e bactérias nessas amostras. Alguns dos tecidos usados foram infundidos com cobre. Essa substância tem propriedades antimicrobianas impressionantes. Quando as bactérias tocam esse elemento, suas paredes e membranas celulares são desestabilizadas. Os íons do metal danificam os micróbios, tornando-os mais vulneráveis. Os cientistas também tentaram tecidos tratados com silicone e prata. Esta última acabou sendo tão tóxica para os germes em contato quanto o cobre. Depois de observar o material que havia crescido durante os últimos 14 dias, os pesquisadores descobriram que apenas um composto havia conseguido manter as bactérias e os fungos afastados. Tratava-se de uma solução de moléculas de prata normalmente usada para desinfetar curativos hospitalares e outros materiais. Mas os íons desse metal acabaram sendo bons demais em seu trabalho, pois se livraram de tudo, literalmente. E a esterilidade total pode fazer mais mal do que bem. Precisamos de um ecossistema equilibrado composto por milhões de micro-organismos para manter nossos órgãos e peles saudáveis. Em 2022, a NASA contratou as empresas americanas Axiom Space e Collins Aerospace para desenvolver a próxima geração de trajes. E logo surgiu um protótipo. Ele foi projetado para ser usado durante a missão Artemis 3. O principal objetivo dessa viagem é aterrissar uma tripulação no polo sul do nosso satélite natural. Essas roupas espaciais devem ter tecidos com propriedades antimicrobianas capazes de reduzir a biocontaminação. O sistema de resfriamento também adicionará biocidas em seus circuitos de água, o que ajudará a evitar o acúmulo microbiano. Agora vamos falar sobre trajes espaciais com mais detalhes. Para começar, existem na verdade 2 tipos principais. Você provavelmente já viu o Advanced Crew Escape Suite, ou traje avançado de fuga da tripulação na tradução, também conhecido como laranja ou abóbora. Os astronautas usam essa roupa de pressão total durante a decolagem. Ela é insubstituível para quem está indo para altitudes muito elevadas. Lá, a pressão é tão baixa que não é possível sobreviver sem uma peça de proteção especial. E enquanto as tripulações aéreas usam trajes de pressão parcial, as espaciais precisam ser protegidas por roupas de pressão total. Afinal, é uma viagem muito mais alta. A peça também é equipada com muitos itens que podem ajudar a sobreviver a emergências durante o lançamento ou pouso de uma nave. Um traje abóbora comum é abastecido com sinalizadores, medicamentos, equipamento de sobrevivência, um rádio e um paraquedas. Portanto, em resumo, os astronautas não sobreviveriam ao processo de deixar a Terra sem a roupa laranja. Mas por que seus projetistas escolheram essa tonalidade?
O principal motivo para a escolha é que essa cor é uma das mais visíveis para a busca, incluindo um provável resgate no mar. Quanto aos EVAs, seu objetivo é diferente. Os astronautas usam essas peças quando saem para fazer caminhadas espaciais. Elas podem protegê-los das condições severas do espaço sideral, com suas temperaturas extremas e quase vácuo. Além disso, a roupa pode evitar que pequenos detritos os atinjam. Você provavelmente já notou que os trajes de EVA são muito mais volumosos do que os de cor laranja. Isso ocorre porque eles têm muitas camadas de isolamento e tecido protetor pesado. Também contém ar respirável, água potável e controles de temperatura. Agora, toda vez que um astronauta faz uma caminhada espacial, ele usa uma corda que o prende à estação espacial. E caso a corda se rompa, a roupa de EVA tem um sistema de backup que inclui pequenos propulsores a jato que podem ser controlados a partir da estação com a ajuda de um joystick. Quanto à cor, em primeiro lugar, o branco reflete o calor do Sol melhor do que outras cores, e os astronautas não ficam muito quentes. Além disso, o branco é melhor quando se trata de identificar alguém na vasta extensão do espaço escuro. Outro detalhe curioso: embora as roupas brancas protejam os astronautas de ficarem muito quentes, elas não podem evitar que fiquem muito frios. E é aí que luvas especiais entram em ação. Essas têm aquecedores especiais que mantêm os dedos confortáveis e funcionando. Interrompemos nossa programação para trazer esta importante mensagem. A Terra não é mais adequada para viver. Portanto, é preciso encontrar seu próprio novo lar. Você imediatamente tem a brilhante ideia de se candidatar a um emprego como astronauta e poderá esperar na agitação da Estação Espacial Internacional até que a humanidade encontre um novo lar, certo? O tempo mais longo que alguém passou no espaço até agora foi de 437 dias e algumas horas. E quando digo no espaço, estou me referindo à EEI, pois um ser humano sem o equipamento adequado lá em cima duraria apenas alguns segundos. A estação espacial foi projetada para suportar a vida humana por longos períodos de tempo, extensos, mas não intermináveis. Ela é reabastecida com alimentos, água, ar, combustível, equipamentos científicos e outras necessidades a cada 3 meses. Sem a Terra ou humanos para enviar a missão, essa linha de vida logo seria interrompida. A EEI é uma enorme nave movendo-se pelo espaço a mais de 28 mil km por hora e enfrenta condições bastante adversas, desde radiação até micrometeoroides e grandes aumentos e diminuições de temperatura. É por isso que o sistema precisa de reparos regularmente. Além do desgaste, há também eventos inesperados que podem exigir missões de reabastecimento. Em 2020, a tripulação descobriu um vazamento que estava causando uma perda gradual da pressão do ar. Por fim, foram encontradas rachaduras em um dos módulos. A tripulação conseguiu consertar, mas isso prova como é importante ter peças sobressalentes suficientes a bordo. Digamos que os humanos do futuro consigam encontrar uma maneira de operar a estação sem parar, sem reabastecer. Os astronautas já cultivam plantas no espaço em caixas fechadas com luzes LED de baixo consumo de energia. Não se trata apenas de uma fonte de vitaminas sem as quais os seres humanos não podem sobreviver, mas também de um excelente estimulante do humor. Também precisaríamos de sistemas mais avançados de suporte à vida em circuito fechado para reciclar o ar e a água de forma eficiente. Algo que captura o dióxido de carbono do ar, passando-o por pequenas esferas. Em seguida, usa vapor para separar o dióxido de carbono e transformá-lo em metano e água. Esta não se divide novamente em oxigênio. Porém, mesmo com todos os avanços possíveis, há outro problema: a saúde dos astronautas. Eles vivem e trabalham em um ambiente de microgravidade e dependem de sistemas de suporte à vida cuidadosamente controlados. No entanto, nossos corpos não foram projetados para viver na ausência de peso para sempre. É como ficar de cabeça para baixo, pois a gravidade reduzida faz com que os fluidos corporais se acumulem nas partes superiores do corpo. O resultado é um rosto inchado e vermelho. A força gravitacional na EEI é mais fraca do que na Terra, portanto, os músculos não precisam se esforçar tanto e os ossos perdem gradualmente sua densidade. É por isso que cada membro da tripulação segue uma rotina diária rigorosa de exercícios. O músculo cardíaco também enfraquece, porque não precisa se esforçar tanto para fazer o sangue circular pelo corpo. Sem a atmosfera protetora da Terra, os astronautas são continuamente expostos aos raios cósmicos. São ondas invisíveis que podem causar sérios problemas de saúde. Então, talvez seja melhor optarmos por Marte ou a Lua como lar alternativo.
Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290 mil km por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre. O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera desse objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio. Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descubram vida nesse estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo. Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente. Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá, mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes, mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela, estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre 2 e 10 massas terrestres, é 2 vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes, e essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas. Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas super resistentes.
Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. A alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É 3 vezes mais pesado e 2 vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água. Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganhou peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros, e a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta. A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos. A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando. Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros, mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo, e o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito. Todos a bordo! Este é o Cruzeiro Intergaláctico. O destino na sua passagem é um passeio pelo grupo local de galáxias, formado pelas galáxias Grande e Pequena de Magalhães, a nebulosa de Órion, as galáxias de Andrômeda e do Triângulo, e algumas surpresas no meio. Passagens, por favor? Esteja ciente de que você pode sentir uma leve sensação de formigamento à medida que avançamos para o hiperespaço. A nave e tudo que há nela está passando por uma mudança de fase dimensional. Não é nada com o que se preocupar, o formigamento passa rapidamente. Passageiros, à medida que seguimos em direção à latitude galáctica de 180 graus norte, como os terráqueos estão acostumados a chamá-lo, nosso primeiro item principal de interesse será uma intensa região de formação estelar conhecida como M42, a nebulosa de Órion. Mas primeiro, uma surpresa incrível do capitão que não está no itinerário anunciado.
a nebulosa Cabeça de Cavalo. Está passando a bom bordo. Segura, peão! Sua designação é M43. A estrela recém-nascida no topo da Cabeça de Cavalo tem um forte vento solar que está deformando a nuvem nebulosa. Dê uma boa olhada agora, porque em alguns milhares de anos, esses gases serão completamente soprados pela nebulosa estrelada que fez o nosso Sol. Sim, já se foi há muito tempo, exceto pelos gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok, agora, uma das nossas exploradoras juniores faz uma pergunta. O que é o M em M42 e M43? Bom, o M significa Messier, pronunciado Messier e não Messier. Charles Messier, para ser mais precisa, foi um astrônomo francês do século XVIII. Ele publicou um catálogo de 110 objetos difusos vistos através de um telescópio antigo. A nebulosa Cabeça de Cavalo está no 43º lugar em sua lista. Veremos mais M's na nossa jornada. Atenção, estamos chegando à nebulosa de Órion. Os gases na nebulosa podem parecer menos coloridos do que você espera. Isso ocorre porque estamos acostumados a ver fotos telescópicas de longa exposição e fotos aprimoradas projetadas para destacar os diferentes gases na nebulosa. Posso sugerir o uso dos óculos coloridos que acompanham seu pacote de boas-vindas se você quiser intensificar a sua experiência. Vamos lá! Ainda bem que estamos no hiperespaço. À medida que nos aproximamos do aglomerado estelar do trapézio no centro, a estrela brilhante Theta C envia um vento solar a 8 milhões de quilômetros por hora. Ele esculpe toda a nuvem de gás de poeira, criando ondas de choque que comprimem estrelas próximas. Theta C é uma mega estrela 200 mil vezes mais brilhante que o Sol. Vai ser uma supernova em cerca de 1 milhão de anos. Oxigênio, hidrogênio e enxofre brilham em estados ionizados como uma lâmpada fluorescente. Oxigênio azul, hidrogênio vermelho e um pouco verde, enxofre e poeira brilham como amarelo-laranja. À medida que saímos da nebulosa de Órion e nos elevamos acima do plano galáctico, os braços espirais da Via Láctea são visíveis. O nosso Sol, que você não pode distinguir dessa altura acima da galáxia, está no braço de Órion, que fica entre a parte externa do braço de Perseus e a parte interna do braço de Sagitário. Perceba que o centro da Via Láctea contém uma barra magnética brilhante que desempenha um papel essencial na formação estelar. Mais de 70% das galáxias próximas incluem barras magnéticas. É um sinal de uma galáxia madura. Apenas 20% das galáxias distantes contêm barras magnéticas em seus núcleos. O que me lembra, passageiros, que o bar de sucos está aberto agora. O nosso servidor H1 atenderá aos seus pedidos. Essa é a galáxia de Andrômeda, muito a bom bordo. Mas permita-me chamar sua atenção para as muitas galáxias anãs, mais de 40 delas, que povoam nossa vizinhança galáctica. Estamos indo para uma delas agora, a Grande Nuvem de Magalhães, LMC para astrônomos. É uma galáxia satélite anã irregular da Via Láctea, contendo cerca de 30 bilhões de estrelas, com uma região dinâmica de formação estelar chamada de Nebulosa da Tarântula, pela qual cruzaremos em breve. Obviamente, se tem a Grande Nuvem de Magalhães, deve ter a Pequena Nuvem de Magalhães, SMC. Lá está ela, abaixo e à esquerda da LMC. A Via Láctea acabará ingerindo ambas as galáxias anãs. Alguns preferem a palavra agregar, mas o resultado é o mesmo. Se você usar seus óculos coloridos novamente, poderá ver que a LMC retirou uma quantidade enorme de gás da SMC, pois elas interagiram gravitacionalmente ao longo de milhões de anos. Ei, eu sei tudo sobre gás. Estamos saindo da Via Láctea a uma distância de cerca de 50 kParsecs, ou seja, 50 mil parsecs, ou cerca de 163 mil anos-luz. Mas o que é um parsec? Um parsec tem cerca de 3,26 anos-luz. Um ano-luz tem cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. A palavra parsec é uma combinação de duas palavras, paralaxe e segundo em inglês. Paralaxe é a mudança que um objeto parece fazer quando visto de duas perspectivas diferentes. Olhando para um objeto com o olho esquerdo e depois com o direito, você verá o objeto parecer mudar de paralaxe. Quando um objeto astronômico é fotografado com a Terra de um lado do Sol e depois novamente 6 meses mais tarde do outro lado do Sol, a mudança é mensurável em graus de arco, ou minutos de arco, ou segundos de arco e até milissegundos de arco. Isso é um parsec, uma paralaxe de 1 segundo de arco que acaba sendo cerca de 3,26 anos-luz. Ei, quem falou em Joana d'Arc? É assim que se medem distâncias na França. Como não dá para medir um ano-luz com uma régua ou uma fita métrica, os parsecs são a maneira científica de dizer a distância até uma estrela ou objeto intragaláctico.
Quanto maior a paralaxe, mais próximo o objeto está. Quanto menor, mais longe ele está. Logo à frente, no coração da nebulosa da Tarântula, está o aglomerado estelar R136. A uma distância de 1 ano-luz, há mais de 40 estrelas, cada uma com uma massa mais de 50 vezes maior que a do Sol. Comparativamente, não há uma única outra estrela dentro de 4 anos-luz da nossa estrela natal, o Sol. E isso é uma coisa boa. Você pode ver a supernova 1987A mais ou menos a posição de 2 horas no relógio. Uma estrela gigante azul, 100 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela passou por uma implosão central, resultando em uma supernova tipo 2, 100 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Deixou para trás uma estrela de nêutrons coberta por poeira, gás e uma exibição de fogos de artifício extremamente espetacular. 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, é a supernova mais próxima da Terra desde 1604, que aconteceu na Via Láctea a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Ficou visível durante o dia por cerca de 2 semanas. Depois que a 1987A virou uma supernova, e porque era uma estrela gigante azul, aumentou a especulação de que a estrela gigante azul Rigel, a estrela pé da constelação de Órion, poderia se tornar uma supernova em um futuro não muito distante, ou até já se tornou uma. Rigel está a aproximadamente 860 anos-luz da Terra, então qualquer coisa que acontecesse com Rigel levaria cerca de 860 anos antes de ser percebida na Terra. A supernova 1987A ejetou elementos pesados como cobalto, níquel, ferro e silicatos mais leves para a nebulosa da Tarântula, onde formarão os blocos básicos de construção de estrelas e planetas. O nosso garçom agora está oferecendo lanches com temas espaciais. Posso recomendar o sopro de algodão doce de Júpiter para as crianças a bordo? Lembre-se, eu sei tudo sobre gás. A próxima parada é a galáxia de Andrômeda e arredores. Observe o seu halo enquanto deixamos a Via Láctea e seus 300 bilhões de estrelas para trás. Até 150 aglomerados globulares residem no halo galáctico. Eles orbitam para baixo e através do disco galáctico e contêm algumas das estrelas mais antigas do universo. Como eles chegaram aqui em nossa galáxia natal é uma questão de intenso estudo. Você notará NGC 6822, uma galáxia anã irregular a este bordo. NGC significa Novo Catálogo Geral de Objetos Astronômicos. Você pensaria que existe algo como um catálogo geral antigo, mas não existe, é apenas um novo catálogo. No entanto, existe um novo catálogo geral revisado, ao qual os astrônomos se referem regularmente. À medida que passamos pela NGC 6822, você notará uma barra magnética começando a se formar e manchas brilhantes de nova formação estelar. Essa galáxia foi descoberta em 1884 por E. Barnard e também é chamada de Galáxia de Barnard. O Sr. Barnard era um observador astronômico e tanto. Ele tem uma cratera na Lua chamada em sua homenagem, uma em Marte, uma área na Lua Ganímedes de Júpiter, um planeta menor, número 819 Barnardiana, e a estrela com um movimento mais rápido pelo céu, a Estrela de Barnard. Poucas pessoas têm seu nome estampado pelo espaço, tanto quanto Edward Emerson Barnard. E nos aproximando da gigante galáxia de Andrômeda com seus trilhões de estrelas, contornaremos acima de sua borda ocidental e visitaremos uma das enormes galáxias anãs companheiras da galáxia, M110 ou NGC 205. Sim, também tem 2 designações. Escolha a que você prefere. A primeira do seu tipo, uma galáxia esferoidal anã de cerca de 3 bilhões e meio de massas solares, a M110 ou NGC 205 se desejar, tem 8 aglomerados globulares perto do seu núcleo. Também será engolida ou agregada, se preferir, pela galáxia de Andrômeda. Pode já ter tido grande parte das suas estrelas e gás removidos, algo provável devido à falta geral de formação estelar na M110. Todo mundo já está se divertindo? E agora, nossa parada final. A M33, a galáxia do Triângulo, a terceira e última galáxia espiral do nosso grupo local. Localizada na pequena constelação de Triângulo, a M33 tem cerca de metade do tamanho da Via Láctea. A galáxia do Triângulo está a 2,7 milhões de anos-luz da Terra, mas está muito mais próxima da galáxia de Andrômeda e se movendo em direção a ela. Se as 2 galáxias espirais colidirem, esse evento pode alterar o curso da galáxia de Andrômeda e evitar a colisão prevista com a Via Láctea. Vamos esperar que sim. Agora, uma mensagem importante. Serviremos o jantar em nossa viagem de volta à Terra. Você pode escolher entre frango ou peixe. Esperamos que tenha gostado da viagem. Hey, se você preencher a nossa pesquisa e nos der 5 estrelas, também pode ganhar uma sobremesa.
Vamos combinar. Quando se trata de estrelas, nosso Sol é, na verdade, bem sem graça. Não há nada de incomum nele. Existem milhões de anãs amarelas parecidas no universo. E ainda assim, nós o amamos. Afinal, é a única estrela que temos e nos dá vida. Porém, nem sempre foi assim. Era uma vez a irmã gêmea do Sol. E possivelmente ela era do mal. O que aconteceu com ela? Bem, vamos descobrir. Isso aqui é uma nuvem molecular gigante, também chamada de nebulosas escuras, onde existem muitos aglomerados interestelares cheios de gás, poeira e montes de estrelas. Essas nuvens não têm limites claros e geralmente assumem formas estranhas e malucas. Você pode até ver alguma delas a olho nu. Olhe para o céu limpo à noite. Elas parecem manchas escuras por toda a brilhante Via Láctea. E é exatamente aqui que nosso Sol nasceu, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O astro-rei se originou de uma dessas nuvens moleculares. Há bilhões de anos, ondas de energia passaram por aqui, coletaram todo esse material e comprimiram esses aglomerados em núcleos densos. Foi quando uma protoestrela nasceu. Essa jovem era uma bola de hidrogênio morno e hélio. Então, milhões de anos depois, a temperatura e a pressão dentro da bola aumentaram. Como resultado, nasceu uma estrela, o Sol. Mas nem tudo nessa nuvem molecular se transformou nele. Os materiais restantes começaram a girar em torno da nova estrela. E como você deve ter adivinhado, eles gradualmente se transformaram em planetas, incluindo a nossa Terra. Foi assim que nosso sistema solar se formou. Porém, é bem possível que essa não seja toda a história. E que, ao mesmo tempo, com a nossa estrela, tenha nascido outra, a gêmea perdida do Sol, feita dos mesmos materiais sob as mesmas condições. E por que achamos que ela existe? Recentemente, os pesquisadores lançaram alguns modelos estatísticos para descobrir mais sobre o nascimento das estrelas. Esses modelos mostraram que muitas estrelas não surgem individualmente, mas em aglomerados, ou com pelo menos uma irmã. Após mais pesquisas, os cientistas confirmaram que sim, a maioria das estrelas formadas dentro de nuvens moleculares nasce com uma companheira. Às vezes, elas ficam juntas. Por exemplo, uma pequena estrela gira em torno de uma grande. Elas podem até formar sistemas estelares duplos, triplos e outros. E às vezes, seus caminhos podem divergir para sempre. Isso provavelmente tenha acontecido com o nosso Sol. Ele pode ter tido uma irmã também. Talvez não só uma, mas um grupo de irmãos e irmãs. E uma gêmea maior com uma massa semelhante e outras características. Mas se for esse o caso, onde está você, nossa gêmea perdida? Bem, temos uma hipótese. Segundo ela, essa gêmea pode não ser tão boa quanto parece. Na década de 1980, os cientistas começaram a notar certo padrão na história da Terra. Aproximadamente a cada 27 milhões de anos, mais ou menos, ocorreram extinções em larga escala em nosso planeta. Bem estranho, né? A cada 27 milhões de anos na história da Terra, ocorreu algum tipo de catástrofe que mudou sua biosfera para sempre. Como se algo causasse essas catástrofes de modo programado e ciclicamente. Então, o astrônomo Richard Muller sugeriu que poderia haver algo que causou esses eventos. Um certo corpo celeste. Segundo ele, poderia ser uma estrela anã que não conseguimos ver por causa de sua pouca luminosidade. Ela pode estar localizada a cerca de 1,5 anos de distância de nós. Essa estrela gira em torno do Sol em uma órbita enorme e leva aproximadamente 27 milhões de anos para terminar seu trajeto. E, quando chega mais perto do Sol, começa a causar um caos total. Ao se aproximar de nós, essa encrenqueira muda as trajetórias dos cometas na nuvem de Oort ou no cinturão de Kuiper. Como resultado, todos começam a correr em nossa direção. Em seguida, colidem com a Terra e causam extinções em massa, assim como é que aconteceu com os dinossauros. A estrela hipotética foi chamada de Nêmesis, que é o nome da antiga divindade grega da retribuição. Por que ela está se vingando de nós? Não temos ideia. Talvez não tenha gostado do fato de que uma vez o Sol levou quase toda a poeira e o gás de uma nuvem molecular. O Sol virou uma estrela razoavelmente grande e a gêmea permaneceu apagada e pequena. Além disso, no final foi forçada a voar no meio do nada. Qualquer um ficaria irritado com algo assim. Os cientistas apresentaram várias hipóteses sobre o que é a misteriosa Nêmesis. Talvez seja uma anã marrom ou vermelha.
Os restos de uma estrela que esgotou completamente seu combustível? Ou talvez não seja uma estrela, mas um planeta interestelar maior do que Júpiter. Seja o que for, sua existência não é particularmente agradável para nós. No entanto, todas as nossas tentativas de encontrar o culpado falharam, infelizmente. No momento, ainda não encontramos nenhum sinal da Nêmesis. Estudos recentes questionaram a teoria das extinções em massa regulares. Se você examinar mais os registros fósseis, notará que essas catástrofes ocorreram de forma bem aleatória e não em um cronograma claro. Agora, os cientistas duvidam de que Nêmesis possa realmente existir. Eles também dizem que qualquer estrela que se mova em uma órbita semelhante seria muito instável. E é muito improvável que ela pudesse ter sobrevivido por tanto tempo. Mas apesar da falta de evidências claras, Nêmesis se tornou bastante famosa online. Muitos artigos e notícias ainda a mencionam em diferentes contextos. Eles gostam de escrever qualquer acontecimento dramático que ocorra no mundo, como quedas de asteroides, tsunamis, etc., sobre essa estrela misteriosa. Então, agora tudo pode parecer uma típica lenda urbana. Mas não vamos nos esquecer de algo importante. Mesmo que a própria Nêmesis não exista, isso não significa que o Sol não tenha uma gêmea. Em primeiro lugar, tudo o que falamos no início ainda é relevante. A maioria das estrelas não nasce sozinha. A probabilidade de nosso Sol também ter uma irmã ainda é muito alta. Em segundo lugar, pode haver evidências da existência dessa gêmea perdida. E ela provavelmente está em algum lugar na enorme nuvem de Oort, nos limites externos do nosso sistema solar, consistindo em um monte de cometas e outras rochas. Agora, os cientistas acreditam que essa nuvem armazena vários restos e fragmentos de tudo o que restou após o nascimento do nosso sistema solar. É como um enorme museu do nosso passado. Na nuvem de Oort, os cientistas notaram algo interessante. Basicamente, sua região parece ser muito pesada. A aparência real da nuvem de Oort não corresponde aos nossos modelos atuais da formação do sistema solar. Ela é muito pesada porque há alguns resquícios de alguma coisa nela. Então, havia algo no sistema solar do qual ainda não sabíamos. Mas quando os cientistas incluíram um possível segundo Sol em seus cálculos, isso se encaixou perfeitamente. Como uma peça que falta em um quebra-cabeça, a gêmea perdida combina direitinho com a lacuna no peso da nuvem de Oort. Oh yeah! O Sol quase com certeza teve uma irmã gêmea. Mas o que aconteceu com ela? E onde está agora? Infelizmente, é provável que a estrela esteja muito longe. É provável também que, após o nascimento, o Sol e sua irmã, um tipo de Sol, passaram apenas alguns milhões de anos juntos, então tiveram que se separar completamente. Agora, a segunda gêmea pode estar a centenas de anos-luz de distância de nós em qualquer lugar da Via Láctea. E sim, teoricamente poderíamos encontrá-la, mas seria muito difícil. Para fazer isso, precisamos encontrar todas as estrelas semelhantes ao nosso Sol, mais ou menos da mesma idade, em toda a Via Láctea. Mesmo que fizermos uma lista de todas. E depois? Não temos como saber qual delas era realmente a gêmea do Sol. Portanto, a irmã provavelmente continuará perdida e nosso Sol permanecerá para sempre solitário. Que história triste. Mas anime-se! Para nós, acho que é o melhor. Se houvesse 2 sóis, talvez o sistema solar nunca tivesse se tornado o que é agora. Nosso planeta poderia nem existir, o que significa que poderia não haver vida. Portanto, provavelmente devemos ser gratos pelo sacrifício do astro-rei. Por outro lado, nosso pôr do sol seria parecido com o de Tatooine. Legal!